Olá, no programa de hoje, o saldo final das eleições municipais. Os resultados do segundo turno em Belo Horizonte e nas demais capitais onde os eleitores voltaram às urnas. O desempenho de lideranças como puxadores de voto e os movimentos de campanha que mais chamaram a atenção. O balanço consolidado de forças no Brasil e em Minas. E as perspectivas que se abrem para 2026. Está conosco o cientista político Carlos Ranulfo, uma das maiores referências do país em análises do sistema partidário. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, professor. Um prazer recebê-lo. Obrigado pelo convite. Professor Ranulfo, vamos começar nossa conversa pela capital mineira. O prefeito Fuad Noman, do PSD, foi reeleito no domingo, ao bater com 53,7% dos votos válidos o deputado estadual Bruno Engler, do PL. O que foi mais determinante para esse desfecho, em um cenário no qual Fuad precisou superar ao longo da campanha um amplo desconhecimento que havia em torno do nome dele na capital? O atual prefeito, o Fuad, ele não liderou as pesquisas em nenhum momento, a não ser no segundo turno, né? Inclusive chegou em segundo lugar no primeiro turno. Eu acho que o que mais determinou o resultado foi uma rejeição ao nome do Bruno Engler. Eu acho que ele acaba carregando, embora tenha tentado moderar o discurso, mas acaba carregando uma rejeição que está associada ao Bolsonaro, né? ao perfil do candidato. Eu acho que isso acabou mobilizando muitas pessoas a votarem no Fuad, que não era, vamos dizer, era o candidato preferido de boa parte da população, mas como uma rejeição. A ideia do segundo turno é isso, é o voto útil, o voto estratégico, né? É você votar em quem você considera, às vezes, menos pior, não necessariamente aquele que seria o seu candidato. Eu acho que essa rejeição do Engler foi determinante. Perfil mais de centro também do partido ajudou, assim, do prefeito? O Fuad, se o Bruno Engler estivesse enfrentando um candidato de esquerda do PT, seria outro, por exemplo, ou a Duda, teríamos um outro segundo turno. O Fuad já é um candidato que não pode ser taxado como petista, né? Que não pode ser taxado como comunista ou qualquer coisa do gênero. Então, isso ajudou o Fuad. Certamente, ele é, sem dúvida nenhuma, um político de centro. Superou, inclusive, o fato de não ter sido apoiado pelo antecessor, né? Alexandre Calil. Como que sai Calil dessa eleição? O Calil, eu acho que praticamente encerra a carreira, né? Ele apostou no cavalo errado, né? Aliás, o Tramonte é um caso também interessante dessa. Ele se manteve no alto, começou nos 30, não saiu dos 30, enquanto os demais candidatos começaram a subir. A hora que eles começou a subir, ele caiu, né? Mostrando que é uma candidatura com pouca consistência, né? Não resistiu ao embate da eleição mesmo. Com as reeleições, de Fuad e também de Elisa Araújo em Uberaba, o PSD consolidou ainda mais a sua força em Minas, liderando aí por larga margem o ranking de prefeituras do estado. São 142, governa 25% dos mineiros. O caminho natural do partido, professor, é apresentar uma candidatura própria ao governo de Minas em 2026? Olha, isso depende muito, no caso nominando, do Pacheco, né? Não há nenhuma indicação dele nesse sentido. Agora, o trabalho do PSD, o trabalho do Kassab, fundamentalmente, é um trabalho exemplar, um trabalho que deu muita capilaridade ao PSD. O PSD é o partido que mais elegeu prefeituras no país e é o partido que mais ganhou prefeituras depois de 2020. Os prefeitos migraram para o PSD pelo trabalho muito competente do Kassab. É um político muito hábil, né? Então, eu acho que, não sei qual é a pretensão do atual presidente do Senado, mas ele, sem dúvida, seria um candidato competitivo na eleição em Minas Gerais, né? É outro nome do PSD mineiro que também é lembrado nessas articulações é o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Esteve muito presente aqui com o Fuad, na campanha. Pode ser também, hein? Embora o ministro tenha arrumado mais inimigos do que o Pacheco. O Pacheco é bem aquele político tradicional, no bom sentido, mineiro, né? Um conciliador nato, uma pessoa do diálogo. Ele pode ser um bom candidato nessa conjuntura que o país atravessa. O governador Romeu Zema escolheu apoiar candidaturas que perderam nos 2 turnos na capital, Mauro Tramonte, ali no primeiro turno, Bruno Engler no segundo. E no interior, entre vitórias e derrotas nas cidades polo, ele assumiu alguns posicionamentos ali que geraram atritos na própria base dele aqui na Assembleia.
que isso sinaliza, né, sobre as potencialidades do governador, tanto para fazer um sucessor no Estado, quanto para, de repente, tentar se projetar para algo nacional? Olha, eu acho que o governador, pensando no jeito político de fazer política, do jeito brasileiro de fazer política, é um mal político, no sentido se você pensa que você... Quantos prefeitos elegeu o Novo em Minas? Muito poucos. Pouquíssimos. Quantos prefeitos, durante os 6 anos de mandato do governador, migraram para o Novo? Menos ainda, né? Então, eu acho que falta ao governador esse trabalho que no Brasil é muito importante, né? Que é o trabalho de puxar, né? Usar o seu prestígio no governo do Estado para puxar prefeitos e tal. E eu acho que, pegando o caso de Belo Horizonte, Romeu Zema não teve influência nenhuma no resultado. Nem para o bem, nem para o mal. Simplesmente não contou. Né? Poucos sabiam que ele estava apoiando alguém e isso não teve nenhuma influência. Eu acho que isso talvez diga um pouco sobre a capacidade de Zema, aí eu estou avançando um pouco, Seara, de fazer o seu sucessor. Mas isso é outra conversa. Né? Ele já declara abertamente a intenção de fazer do vice Matheus Simões o seu sucessor. Uhum. Sim, um nome absolutamente desconhecido no Estado, embora possa estar articulando, né, mas são coisas diferentes. Uma coisa é articular com liderança, outra coisa é você encarar o eleitorado. No campo da direita em Minas ainda há outros nomes que miram 2026, são lembrados aí, o senador Cleitinho Azevedo, que está no Republicanos, e Nicolas Ferreira, deputado federal do PL, que são mais alinhados, né, ambos ao bolsonarismo. Pode haver um racha nesse campo? É possível. Nós vimos na eleição agora de 2024 que o bolsonarismo não é mais um campo coeso. A própria liderança do Bolsonaro foi claramente contestada em Curitiba, em São Paulo, né? Em Goiânia. Né? Então, essa eleição mexeu muito com a direita também, porque é natural que isso aconteça, porque a direita cresce. E no crescer como cresceu, né, você começa a ter uma disputa ali dentro. Agora, outros governadores da direita tiveram mais sucesso que Zema, né, nessas eleições. Não, sem dúvida. O Tarcísio, é claro. Não foi à toa que o Nunes disse que o Tarcísio é o líder maior. Mas ao dizer que o Tarcísio é o líder maior, quer dizer que é maior do que o Bolsonaro. Sim. Né? O Bolsonaro saiu muito mal da eleição. Então, o que vai acontecer com a direita aqui em Minas depende muito. Eu acredito que o Nicolas tenha projetos de mais para frente. Eu acho que para ele talvez não seja bom. Ele é um bom puxador de voto. Agora, em 2024, ele articulou em vários estados. Ele está se tornando uma referência importante nesse campo bolsonarista. Nacionalmente, inclusive né? com autonomia. Porque ele apoiou o Marçal. Né? Então, não sei... O que me parece, o que fica claro em Minas Gerais é que o campo vai ser uma disputa no campo mais da direita moderada, como no caso quase um centro-direita, como o Pacheco, e uma direita mais radical. Né? A esquerda e as forças progressistas não têm efetivamente um bom nome. Então, né, para fechar, Minas Gerais era exatamente essa questão. PT e as forças de esquerda. O PT reelegeu as prefeitas Marília Campos em Contagem e Margarida Salomão em Juiz de Fora. Mas foi mal na capital, né, muito mal, e tem pouca capilaridade no interior. O partido tem condições de pensar em candidatura própria? Eu acho que não. Acho que seria uma bobagem pensar em candidatura própria. A Marília seria o nome de maior projeção, mas ela mesmo já disse que pretende concluir o mandato em Contagem. E eu acho que seria arriscado, seria jogar um nome no fogo, sem pouquíssimas chances de vitória. A própria Marília deu declaração há pouco tempo dizendo que deveria ter apoiado o Fuad desde o princípio. Né? Então ela sabe muito bem que não entrar em fria. Agora o quadro nacional, e vamos começar pelo próprio partido do presidente Lula, né, que se recupera, no geral, aumentando prefeituras em relação a 2020, né, que foi um resultado que tinha sido muito ruim, o pior da história do PT, mas, ao mesmo tempo, nesse ano, em 2024, também é quase varrido lá de São Paulo, o estado mais rico do país, vai governar apenas uma capital, Fortaleza, onde bateu ali numa disputa muito apertada o PL. E o debate interno entre analistas, professor Ranulfo, está bastante efervescente. Afinal, foi um resultado
ruim ou bom? Olha, foi um resultado que projeta um futuro complicado para o PT. Né? O PT, ele não há como dizer que ele se saiu bem nessa eleição. Não há como. Basta você olhar retrospectivamente e perceber que em 2012 o PT estava estourando a boca do balão em termos de prefeitura. O PT perdeu, né, ele crescia nos municípios e, de repente, ele foi para o fundo do poço e ainda não... Como o próprio Padilha, ministro das Relações Internacionais, disse, o PT não saiu do Z4. Pois e foi intensamente criticado. Não gostou, né? Foi. Mas também é verdade, não adianta adorar a pílula. Né? O que acontece é que a maré... Tem um livro de um amigo meu, né, o professor Jair Nicolau, do Rio, que ele, em 2018 ele publicou, em 2020. O Brasil virou à direita. É isso que aconteceu mesmo. O ciclo de avanços levados pela esquerda e pelo centro, Fernando Henrique Cardoso, que depois da Constituição, ele se encerra em 2014. E você começa um outro período no Brasil. E o atual período é claramente dominado pelas forças de direita. O jogo mudou, a maré mudou. O Lula ganhou porque Lula é Lula. Né? O PT ainda se mantém, o PT tem a segunda bancada da Câmara. Tem 4 governadores e 27, 4 lá no Nordeste, tem uma bancada forte no Senado. Mesmo agora, se você pegar câmaras municipais, a maior bancada da Câmara Municipal de São Paulo é do PT, junto com o MDB. 8. Quer dizer, o PT é um partido forte, mas o mar não está para peixe. Né? Então, o PT vai ter que pensar muito seriamente. E já há análise nesse sentido. Mudou o mundo do trabalho, perdemos mídias sociais. Vimos algumas vozes, né, relevantes falando disso recentemente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a própria prefeita de Contagem, Marília Campos. Sim, claro. Aquela própria carta do Boulos, que ele soltou na prefeitura, na disputa agora, falando que a esquerda perdeu o contato com essa nova leva de trabalhadores, que é completamente diferente da base da esquerda tradicional, o trabalhador sindicalizado, isso está no mundo inteiro. O sindicalismo e as forças sindicais perderam força. O mundo do trabalho mudou radicalmente. Né? Então o PT tem que perceber isso. Outra coisa que o PT ainda nunca conseguiu fazer autocrítica, o PT perdeu parte da simpatia que tinha na classe média. Por quê? Mensalão, escândalos da Petrobras. Isso afastou muita gente, profissionais liberais, do PT, que vem com desconfiança ao PT até hoje. Lava Jato também. Exato, tudo isso. Né? Por mais que depois Lula tenha voltado, que agora se anule as condenações do Zé Dirceu, para muita gente ficou a pecha do PT, a ligação do PT com a corrupção. Sendo verdade ou não, entende? Em uma entrevista conosco aqui, no Mundo Político, depois do primeiro turno, o presidente estadual do PT, o deputado Cristiano Silveira, usou uma frase forte. Ele disse que no PT, atualmente, para 2026, é Lula ou nada. E que o partido não tem ainda um caminho concreto para o pós-Lula. É isso mesmo? Eu acho que o PT não há... A situação é tão dramática que Lula acaba sendo, a não ser que Lula não queira ou não possa, porque tem problema de saúde, sei lá, não sabemos, né? Mas mantidas as atuais condições, mesmo que o desempenho, a popularidade do Lula fique apenas como está, mediana, né? Um terço, Lula é o candidato do PT e é o único, embora o PT tenha, Haddad é um bom nome, né? Mas, nas atuais circunstâncias, Lula é o candidato do PT. Agora, o PT precisa se preparar imediatamente, precisa começar a pensar no pós-Lula, porque esse é o grande desafio que o partido vai, né? Novas lideranças, o partido tem que abrir espaço para surgir gente nova. Isso é fundamental. Como é que o senhor viu o resultado em São Paulo, que chamou a atenção ali, né, na derrota de Guilherme Boulos para Ricardo Nunes, né, Boulos do PSOL com apoio do PT, que Boulos conseguiu o mesmo percentual que ele havia alcançado em 2020, né, não conseguiu superar isso, mesmo com a campanha dessa vez muito mais estruturada, 6 vezes mais cara, um aporte financeiro altíssimo do próprio PT na campanha dele. Olha, mas também enfrentou uma máquina muito pesada e com muito mais recursos do que ele também. Então, isso aí não conta, né? Aliás, boa parte desse desempenho fantástico da direita nas eleições está vinculado ao fato de que a direita controla 60% dos bilhões
de emendas parlamentares que saem. Isso é uma novidade. Essa é a primeira eleição de emenda parlamentar. E foi o maior índice de reeleição histórico das eleições municipais. Isso está interferindo diretamente no resultado político, né? Agora, eu acho que o Boulos sai grande da eleição. Acho que o Boulos não diminui na eleição. Quem acompanhou a eleição, quem acompanhou as entrevistas do Boulos, as mais diversas, em programas de TV, viu que é uma liderança muito capacitada, né? E acho que muito, muito preparada para esse tempo que nós estamos vivendo, né? Um tempo que você precisa ter firmeza nos seus princípios, mas capacidade de diálogo. Acho que o Boulos tem isso, e ele, juntamente com o Haddad, acho que são as duas grandes apostas da esquerda no Brasil, não tenho a menor dúvida disso. Haddad disse recentemente que o PT deve um projeto de futuro, de Sim, sonhos ao país. Claro. Não só isso, acho que o PT também tem que largar dessa sua pretensão hegemônica e conversar de maneira mais aberta com seus aliados à esquerda. Por exemplo, o PSB, o João Campos, a Tabata, né? O PDT está esfacelando, né? Está pensando numa fusão que não... Talvez até com o PSDB, que também continua, né, em franca queda. Mas o papel do PDT em Fortaleza foi um vexame. Quer dizer, a liderança do PDT apoiarem o candidato do PL é rasgar o presidente nacional da legenda, licenciado Carlos Lupe, fez duras críticas. Claro, é você rasgar o Brizola se revira no túmulo, se você fala uma coisa dessa com ele. Né? Ciro Gomes, que parece estar fora do jogo nacional também. Ciro Gomes acabou. Né? Triste fim de uma figura importante na política brasileira. E o PL de Bolsonaro, né? Fez mais de 500 prefeituras, mas perdeu na maior parte das capitais e grandes cidades em que o ex-presidente se envolveu ali diretamente, né? Inclusive em quedas de braço, que a gente já citou aqui com governadores Caiado, né? Do campo da direita, como Caiado, Ratinho Júnior e até em certa medida com Tarcísio em São Paulo. Bolsonaro perde uma hegemonia como líder de direita do país? Essa hegemonia está claramente ameaçada e o Bolsonaro já percebeu isso, tanto percebeu dizendo que ele vai ser o candidato em 2026, independente de ser inelegível. Ele agora começou a afirmar isso e fez o Tarcísio falar isso, de público. Quem vai ser o candidato? É o presidente. Né? Então, todos têm falado isso. A gente entrevista aqui. Mas é porque o Bolsonaro do PL, todos têm esse discurso alinhado. Mas esse é o discurso do Bolsonaro. Né? Ele sente que a coisa está escapando. Eu acho que a direita cresceu no Brasil e a direita, vamos dizer, democrática, porque o Bolsonaro não é parte de uma direita democrática, é uma direita não democrática. A direita democrática já vai percebendo aos poucos, o Caiado já percebeu isso há muito tempo, o União Brasil já percebeu isso, e o Kassab sabe disso também, que essa direita precisa de um projeto que não seja do Bolsonaro. Nesta terça-feira, em que a gente grava, tem uma declaração do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que disse que será candidato a presidente da República, independente de estar ou não alinhado a outros nomes da direita. Foi muito sintomático, por exemplo, que a União Brasil ficou neutro entre Lula e Bolsonaro no segundo turno de 2022. O Kassab, o PSD também. Esses partidos, quem está mais preso ao Bolsonaro é o PL, o PP e os republicanos. Né? Os outros não estão. Né? Mas eu acho que o que está, assim, se pensa nessa direita tradicional, a direita tradicional brasileira, é uma alternativa, porque o projeto bolsonarista é muito ruim cá para nós. Né? E acho que esses caras sabem disso. Tem experiência da pandemia. O Caiado bateu de frente com o Bolsonaro na pandemia. Né? O senhor já citou, né, a relação aí direta entre o predomínio dos partidos da centro-direita no Congresso e esse alto índice de reeleições que a gente teve para as prefeituras. Considerando que esse sistema muitas vezes se retroalimenta, né, como é que isso se deve refletir, né, na disputa parlamentar de 2026? Eu acho que sim, eu acho que você usou a palavra certa. O que você teve agora, boa parte desse bom desempenho dos partidos mais à direita na eleição é fruto do grande aporte de recursos via emendas para prefeitos. Então você aumenta o seu batalhão. E daqui a 2 anos, esses prefeitos, talvez não os de capitais, nas capitais o jogo é mais competitivo, mas em 2026, esses prefeitos e vereadores são um batalhão de cabos eleitorais de luxo para esses partidos que hoje controlam o Congresso. Podemos, de repente, ter também até um índice histórico de reeleição na Câmara dos Deputados? Certamente. Eu acho que as emendas vão ter esse... Porque
os deputados estão hoje muito empoderados. Cada deputado tem milhões por ano de emendas, né? Os deputados nunca tiveram isso. O valor de emendas... 35 milhões de reais por ano. Pois é, o valor de emendas no total de 2014 para hoje passou se não me engano, 14 para 50 bilhões. E os deputados têm por ano isso, né? Então isso empodera o deputado, que vai ficar... A competição para quem está desafiando é muito mais, né? O deputado tem as emendas, tem o fundo eleitoral, tá? A competição vai ficando muito desigual. Eu acho que vai diminuir a renovação na Câmara dos Deputados. Por sua capilaridade regional, né, essa centro-direita aí, centro-direita, também tende a ser um fiel da balança na corrida presidencial de 2026? Isso depende, aí tem muita coisa em jogo, né? Depende do cenário. Se Tarcísio é candidato, o cenário é um. Se a direita, se Caiado é candidato, o cenário é outro. Se Michele Bolsonaro é um candidato, se o Tarcísio fica para o governo e sai Michele... Então depende muito. Eu acho que a direita pode se dividir em duas candidaturas, né? O que seria bom para o Lula. Uma direita unificada. Quer dizer, o que aconteceu agora, em 2022, né? Um confronto direto entre uma direita unificada e uma frente ampla contra o Bolsonaro, não é o projeto dos sonhos do Lula. O melhor seria uma direita dividida, em torno do Caiado ou em torno de alguém do campo bolsonarista, que a vida das forças progressistas, vamos dizer assim, ficaria mais fácil no segundo turno, no primeiro turno. No segundo seria diferente. Mas tem muita incógnita nisso aí, né? O próprio Tarcísio, o que vai ser, né? O próprio Lula, né? Porque tudo indica que vai se candidatar, mas não sabemos. Não sabemos. 2 anos é muito tempo. 2 anos é muito tempo. E depende de como é que o governo Lula vai chegar, né? Avaliação, popularidade, como é que ele vai... E isso passa, inclusive, pela eleição da presidência da Câmara agora. Pois é. O Elmar Nascimento e o Antônio Brito, do PSD, estão propondo ao PT uma Câmara mais amigável, isolando o PL. Arthur Lira, presidente da Câmara, declarou nesta terça-feira oficialmente apoio a Hugo Mota, paraibano do Republicanos. O dilema do PT e o governo tem medo de pular na canoa errada. De pular na canoa errada. Eu acho que o candidato dos sonhos do PT hoje seria derrotar o Hugo Mota e, com isso, derrotar o PL. Mas é arriscado fazer isso, porque pode apostar nessa disputa e perder, e aí se isolar na Câmara. Em que pese o próprio PL também ainda não ter, né? O PL declarado apoio a Hugo Mota. O PL está tentando condicionar o seu apoio ao pacote anti-STF e a anistia aos ataques aos poderes. O problema é que o Hugo Mota não pode assumir esse pacote integralmente. Se ele assumir integralmente, ele perde o apoio do PT, né? Porque a anistia, ele falou algum tipo de anistia, um negócio desse tipo. Então, é uma disputa complicadíssima e tem sérias implicações sobre 2026. Né? Se o governo fica isolado depois dessa disputa, a situação complica-se muito para o Lula. Então, é preciso tomar muito cuidado para ver como é uma operação delicada essa. E voltando na questão das emendas, só para a gente fechar, né, é uma disputa... pelo controle orçamentário que existe, né, entre o Planalto e o Congresso, e nesse momento estão se discutindo uma nova formatação, né, por determinação do STF, mas isso pode mudar sensivelmente o jogo que vier dessa formatação ou tende a continuar mais ou menos como está? Eu acho que o volume de recursos que o Congresso hoje não vai diminuir, o que eu acho um absurdo. Eu acho que o Congresso é você lidar com política pública no varejo. Os deputados falam que eles atendem às demandas populares, mas isso é conversa fiada. Atende às suas bases. Então você vai ver uma cidade aqui com um monte de ambulância e do lado nenhuma. Isso não é política pública, isso é outra coisa, isso é um clientelismo que você faz. Então, mas eu acho que esse volume não diminui. O que vai diminuir, mas isso é importante, que é o que o Supremo está, tem que ser mais transparente, tem que ser rastreável. Porque aí você começa, no mínimo, você pega casos escabrosos, né? Porque se investigar, pega. Né? A Polícia Federal vai ter muito trabalho com essas emendas, porque isso aí, meu cara, essas emendas PIX, tenha paciência. No Senado, né, só para fechar nossa conversa, já estamos com o tempo bem avançado, ali um cenário
que parece mais encaminhado para a sucessão de Rodrigo Pacheco, né? Davi Alcolumbre é favorito a voltar ao cargo. Queria terminar com uma análise do senhor, mais geral, sobre as condições de governabilidade, né, que se projetam aí para Lula nessa reta final do seu novo mandato aí. Não, se nós pensarmos os 2 primeiros governos, né, tá bem. Lula vai governar, vai chegar até o fim. Lula conseguiu boas vitórias nos planos econômicos e sofreu derrotas retumbantes em outros assuntos, né? Assuntos comportamentais, ambientais e tal. Tem sido um padrão, né? Tem sido um padrão. A hora que saiu da economia, o governo perde de lavada. E na economia ganha de lavada. Agora, a segunda metade do mandato vai depender um bocado do resultado da eleição da Câmara. Né? E isso aí, né, eu acho que é aquilo que eu estava dizendo. Se o PT optar por um lado e esse lado, o lado que o PT optar, se o governo optar por um lado e esse lado perder, a coisa pode ficar ruim para o governo. Vamos acompanhar atentamente esses próximos capítulos. Muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político Profissional. Estou à disposição. Conversei com Carlos Ranulfo, cientista político que é referência em análise do sistema partidário brasileiro. Falamos sobre o quadro de forças que emerge das urnas no Brasil e em Minas no encerramento das eleições municipais de 2024 e de tendências aí para o cenário de 2026. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.